15. Na Atlântida, a quarta raça. Extinta dessa forma, em sua grande massa, a terceira raça habitante do Oriente, levantou-se então no Ocidente o campo da nova civilização terrestre, com o incremento das encarnações dos exilados na Grande Atlântida, o habitat da quarta raça, onde prepostos do Cristo já haviam, antecipadamente, preparado o terreno para esses novos surtos de vida planetária. Assim, pois, deslocava-se para essa nova região o progresso do mundo, enquanto os remanescentes da terceira raça, inclusive os tipos primitivos, continuariam a renascer nos povos retardados de todo o globo, os quais não pudessem acompanhar a marcha evolutiva da humanidade em geral, como até hoje se pode verificar. E da mesma forma como sucedera em outras partes na Atlântida, os exilados, a partir dessa deslocação de massas, seguiram lentamente sua rota evolutiva, e apesar de mais evoluídos e menos selvagens que os rutas do Oriente, nem por isso primavam por uma conduta mais perfeita. Os atlantes primitivos da quarta raça-mãe, que vieram em seguida, eram homens de elevada estatura, com a testa muito recuada, tinham cabelos soltos e negros, de seção redonda, e nisto diferiam dos homens que vieram mais tarde, que possuíam seção ovalada. Suas orelhas eram situadas bem mais para trás e para cima no crânio. A cabeça do perispírito ainda estava um tanto para fora, em relação ao corpo físico, o que indicava que ainda não havia integração perfeita. Na raiz do nariz havia um ponto que no homem atual corresponde à origem do corpo etéreo. Não confundir com a glândula hipófise, que se situa muito mais para dentro da cabeça, na cela turca. Esse ponto dos atlantes, separado como nos animais, nos homens atuais coincide no etéreo e no denso, perfeitamente integrados no conjunto psicofísico, e essa separação dava aos atlantes uma capacidade singular de penetração nos mundos etéreos, e permitiu que desenvolvessem amplos poderes psíquicos que, por fim, degeneraram e levaram à destruição do continente. Nos atlantes dos últimos tempos, entretanto, quando habitavam a Poseidônia, após os afundamentos anteriores, esses dois pontos já se haviam aproximado, dando a eles plena visão física e desenvolvimento dos sentidos. Nesse continente, a primeira sub-raça, Homahaus, possuía pouca percepção e pequeno desenvolvimento de sentimentos em geral, mas grandes possibilidades de distinguir e dar nome às coisas que viam e, ao mesmo tempo, agir sobre elas. Foi a sub-raça que desenvolveu os rudimentos da linguagem e da memória, conhecimentos anteriormente esboçados e interrompidos na Lemúria por causa do afundamento desse continente, pelo mesmo motivo da degradação moral. Das outras sub-raças, os Travelates desenvolveram a personalidade e o sentido da realeza e adoravam seus antepassados, chefes e dirigentes. Os Toltecas desenvolveram o animismo e o respeito aos pais e familiares. Iniciaram os governos organizados e adquiriram experiência sobre administração, bem como de nações separadas e de governos autônomos, formando assim os padrões, os modelos da civilização pré-histórica que chegam até ao nosso conhecimento atual. Os atlantes eram homens fortes, alentados, de pele vermelha escura ou amarela, imberbes, dinâmicos, altivos e excessivamente orgulhosos. Desde que se estabeleceram como povos constituídos neste vasto continente, iniciaram a construção de um poderoso império, onde, sem demora, predominaram a rivalidade intestina e as ambições mais desmedidas de poderio e de dominação.
Por outro lado, desenvolveram faculdades psíquicas notáveis para sua época, que passaram a aplicar os serviços dessas ambições inglórias, e de tal forma se desenvolveram suas dissensões, que foi necessário que ali descessem vários missionários do alto para intervir no sentido de harmonizar e dar diretrizes mais justas e construtivas às suas atividades sociais. Segundo consta de algumas revelações mediúnicas, ali encarnou 2 vezes, sob os nomes de Anfion e de Antúlio, o Cristo planetário, como já o tinha feito anteriormente na Lemúria, sob os nomes de Numu e Juno, e como o faria mais tarde na Índia, como Krishna e Buda, e na Palestina, como Jesus. Porém, triunfaram as forças inferiores e a tal ponto se generalizaram os desentendimentos entre os diferentes povos, que se impôs a providência da separação de grandes massas humanas mormente entre a. Roman House, B. Turianos, C. Mongóis, D. Travilates, refluindo parte deles para o norte do continente, de onde uma parte passou à Ásia, pela ponte ocidental do Alasca, localizando-se principalmente na China, e outra parte alcançou o continente hiperbóreo, situado, como já vimos, nas regiões árticas, ao norte da Europa, que nessa época apresentavam magníficas condições de vida para os seres humanos. No seio da grande massa que permaneceu na Atlântida, formada pelas outras 3 sub-raças, A. Toltecas, B. Semitas e C. Acádios. O tempo, no seu transcurso milenário, assinalou extraordinários progressos no campo das atividades materiais, conquanto, semelhantemente ao que já sucedera no Oriente, as sociedades desses povos tinham se deixado dominar pelos instintos inferiores e pela prática de atos condenáveis, de orgulho e de violência. Assim, então, lastimavelmente degeneraram, comprometendo sua evolução. Lavrou entre eles tão terrível corrupção psíquica que, como consequência, ocorreu novo e tremendo cataclismo. A Atlântida também submergiu. Os arquivos da história humana não oferecem aos investigadores dos nossos dias documentação esclarecedora e positiva desse acontecimento, como, aliás, também sucede e ainda mais acentuadamente em relação à Lemúria. Por isso é que esses fatos, tão importantes e interessantes para o conhecimento da vida planetária, estão capitulados no setor das lendas. Mas, não obstante, existem indicações aceitáveis de sua autenticidade, que constam de uma extensa e curiosa bibliografia assinada por autores respeitáveis de todos os ramos da ciência oficial. Como não temos espaço nesta obra para expor a questão detalhadamente, nem esse é o nosso escopo, porque não desejamos sair do terreno espiritual. Limitamo-nos unicamente a transcrever um documento referente à Atlântida, que reforça nossa desvaliosa exposição. É o manuscrito denominado O Troiano, descoberto em escavações arqueológicas do país dos Toltecas, ao sul do México, e que se conserva, segundo sabemos, no British Museum de Londres. Ele diz: no ano 6 de Can, em 11 Muluk, no mês de Zac, terríveis tremores de terra se produziram e continuaram sem interrupção até o dia 13 de Shuen. A região das colinas de argilas, o país de Mu, foi sacrificado. Depois de sacudido por 2 vezes, desapareceu subitamente durante a noite. O solo, continuamente influenciado por forças vulcânicas, subia e descia em vários lugares, até que cedeu. As regiões foram então separadas umas das outras e depois dispersas.
Não tendo podido resistir às suas terríveis convulsões, elas afundaram, arrastando 64 milhões de habitantes. Isto passou-se 8.060 anos antes da composição deste livro. O Codex Tolteca Tira, Livro das Migrações, menciona, entre outras, as migrações de 8 tribos que alcançaram as praias do Pacífico, vindas de uma terra situada a leste, chamada Aztlán. As lendas mexicanas falam de uma terrível catástrofe, de uma inundação tremenda que obrigou as tribos Nahoa e Quinché a emigrarem para o extremo sudoeste. Nos velhos desenhos mexicanos, a misteriosa pátria de origem dos toltecas e astecas, a terra Aztlán, está representada por uma ilha montanhosa e uma dessas montanhas está cercada por uma muralha e um canal. Os índios peles vermelhas do Dakota, nos Estados Unidos, guardam uma lenda, segundo a qual seus antepassados habitavam uma ilha no Oriente, formando uma só nação, e dali vieram, por mar, para a América. Na Venezuela, Peru e outros lugares encontram-se índios brancos de olhos azuis, cabelos castanhos, e os Varsan, tribo Arovac, afirmam que seus antepassados moravam em um paraíso terrestre no Oriente. O Popol Vuh, obra em 4 volumes que contém toda a mitologia dos maias em idioma quiché, conta que os antepassados dessa tribo de Guatemala vieram, há muitíssimos anos, de um país situado muito a leste, em pleno oceano. Havia nesse país um mesmo idioma e homens de diferentes cores, e nessa época o mundo foi afogado por um dilúvio, ao mesmo tempo que um fogo abrasador descia dos céus. Enfim, há inúmeras outras referências entre as tribos da América sobre esse país, Aztlán, e todas concordes em situá-lo no oceano, a leste, lugar justamente onde se localizava a Atlântida. Essa narração do manuscrito troiano é corroborada pelas tradições maias, povos sobreviventes do fenômeno, que se referem a 2 cataclismos ocorridos, um deles em 8.452 a.C. e outro 4.292 a.C. Tradições essas, como se vê, noticiam dos afundamentos parciais em vez de um, geral, em resumo, que o continente foi destruído em 2 vezes e em 2 épocas diferentes e bem afastadas uma da outra. Disso se conclui que primeiramente afundou a Grande Atlântida, o continente primitivo, acontecimento descrito no troiano, e 4.160 anos depois, submergiu por sua vez uma parte que restou do grande continente, que era na antiguidade conhecida por Pequena Atlântida, Poseidones, região formada por uma ilha de larga extensão, que se desenvolvia na costa norte da África, à altura do atual Mar dos Sargassos, em sentido leste-oeste. De fato, há muitas comprovações disso. No fundo do Atlântico foram encontradas lavas vulcânicas cristalinas, cuja congelação era própria de agentes atmosféricos, dando a entender que o vulcão que as expeliu era terrestre e o esfriamento da lava se deu em terra e não no mar. Estudos realizados no fundo desse oceano revelam a existência de uma grande cordilheira, começando na Irlanda e terminando mais ou menos à altura da foz do rio Amazonas, no Brasil, cuja elevação é quase 3.000 metros acima do nível médio do fundo do oceano. Os homens do Cro-Magnon eram do tipo Atlante, muito diferentes de todos os demais, e só existiram na Europa Ocidental, na face fronteira ao continente desaparecido,
mostrando que dali é que vieram. O idioma dos bascos não tem afinidade com nenhum outro da Europa ou do Oriente e muito se aproxima dos idiomas dos americanos aborígenes. Os crânios dos Cro-Magnos são semelhantes aos crânios pré-históricos encontrados em Lagoa Santa, Minas Gerais, no Brasil. Há pirâmides semelhantes no Egito e no México, e a mumificação de cadáveres praticada no Egito Antigo o era também no México e no Peru. Também se verificou que o fundo do Atlântico está lentamente se erguendo. A sondagem feita em 1923 revelou um erguimento de 4 quilômetros em 25 anos, o que concorda com as profecias que dizem que a Atlântida se reerguerá do mar para substituir continentes que serão, por sua vez, afundados nos dias em que estamos vivendo. Enfim, uma infinidade de indícios e circunstâncias asseveram firmemente a existência deste grande continente, onde viveu a quarta raça, entre a Europa e a América. Estes dados, quanto às datas, não podem ser confirmados historicamente, porém, segundo a tradição espiritual, entre o afundamento da Lemúria e da Grande Atlântida, houve um espaço de 700 mil anos. O ciclo Atlante foi o termo extremo da materialidade do Manvantara, cujo arco descendente se completou sob a quarta sub-raça. A terra firme parece ter chegado por esses tempos ao seu máximo de extensão, ostentando-se em vários continentes e uma infinidade de ilhas. Ultimou-se o desenvolvimento das faculdades físicas do gênero humano, ao passo que o característico psicológico foi o desejo, cujo império entregou o homem de pés e mãos atados ao gênio do mal. A peçonha e o saber do sangue estabeleceram então o seu reinado. Os atlantes possuíam um profundo conhecimento das leis da natureza, mormente das que governam os três elementos, terra, água e ar. Eram também senhores de muitos segredos da metalurgia. As suas cidades eram ricas em ouro e alguns de seus palácios eram feitos desse metal. Suas sub-raças espalharam-se por todos os países do mundo de então. Cultivavam a magia negra e utilizavam-se grandemente dos elementais e de outros seres do submundo. O apogeu da civilização atlante teve a duração de 70 mil anos e exerceu profunda influência na história e na religião de todos os povos pré-históricos que habitaram o Mediterrâneo e o Oriente Próximo. Como as anteriores, esta raça-mãe teve, como já vimos, 7 sub-raças. As 4 primeiras habitaram o continente até sua submersão, e as 3 últimas habitaram a grande ilha Poseidones. Os chineses, mongóis em geral, inclusive os javaneses, são na Ásia os remanescentes desses povos no seu período de natural decadência etnográfica, diz o Mahatma no Imavati. Na Idade Eoceno, ainda no seu começo, o ciclo máximo dos homens da quarta raça, os Atlantes, tinha chegado ao seu ponto culminante, e o grande continente, pai de quase todos os continentes atuais, mostrou os primeiros sintomas de mergulhar nas águas, processo que durou até a 11.446 anos, quando a sua última ilha, que podemos com propriedade chamar de Poseidones, abismou-se com o estrondo. Não se pode confundir Lemúria com Atlântida. Ambos os continentes sossobraram, mas o período decorrido entre as duas catástrofes foi cerca de 700 mil anos. Floresceu a Lemúria e terminou a sua carreira no espaço de tempo que antecedeu a madrugada da Idade Eoceno, pois a sua raça foi a terceira.
contemplai as relíquias dessa nação, outrora tão grandiosa, em alguns dos aborígenes de cabeça chata que habitam a vossa Austrália. Lembrai-vos de que por baixo dos continentes explorados e escavados pelos cientistas, em cujas entranhas descobriram a idade Eoceno, obrigando-a a entregar os seus segredos, podem jazer ocultos nos leitos oceânicos insondáveis outros continentes muito mais antigos. Assim, por que não aceitar que os nossos continentes atuais, como também Lemúria e Atlântida, hajam sido submergidos já por diversas vezes, dando assento a novos grupos de humanidades e civilizações que no primeiro grande solevamento geológico do próximo cataclismo, na série de cataclismos periódicos que ocorre desde o começo até o fim de cada circuito, os nossos atuais continentes submetidos já à autópsia hão de afundar-se, enquanto tornem a surgir outras Lemúrias e outras Atlântidas. Assim como aconteceu antes com a Lemúria, o afundamento da Atlântida trouxe para a geografia do globo novas e importantes modificações na distribuição das terras e das águas, a saber, com o afundamento da Grande Atlântida, sobrelevou-se o território da futura América, que se rematou ao ocidente, no centro e no sul com a Cordilheira dos Andes. B. Completou-se o contorno desse continente na parte oriental. C. Permaneceram sobre as águas do oceano que então se formou, e conserva o mesmo nome do continente submergido, o Atlântico. Algumas partes altas que hoje formam as ilhas de Cabo Verde, Açores, Canárias e outras. D. Na Europa, levantou-se a Cordilheira dos Alpes. Com o afundamento da pequena Atlântida, produziu-se novo levantamento na África, completando-se esse continente com a secagem do lago Tritônio e, consequentemente, formação do deserto do Saara, até hoje existente. D. Foi rompido o istmo de Gibraltar, formando-se o atual estreito do mesmo nome e o mar Mediterrâneo. Essa narrativa do troiano e as tradições dos maias, por outro lado, concordam com as tradições egípcias reveladas a Solon pelos sacerdotes de Sais 600 anos antes da nossa era, as quais afirmam que a Atlântida submergiu 9.500 anos antes da época em que eles viviam. Também concordam com a narrativa feita por Platão em seus livros Timeu e Critias, escrita 4 séculos antes de Cristo, na qual esse renomado discípulo de Sócrates, filósofo e iniciado grego que gozou na antiguidade de alto e merecido prestígio, confirma todas estas tradições. Para o trabalho que estamos fazendo, considerada a sua feição mais que tudo espiritual, basta-nos a tradição. Por último, quanto aos habitantes sobreviventes desses 2 cataclismos, resta dizer que parte se refugiou na América sobrelevada, vindo a formar os povos astecas, maias, incas e peles vermelhas em geral, ainda hoje existentes. Parte alcançou as costas norte-africanas, vindo a trazer novo contingente de progresso aos povos ali existentes, principalmente aos egípcios, e uma última parte, finalmente, a de importância mais considerável para a evolução espiritual do planeta. Ganhou as costas do continente hiperbóreo, para leste, onde já existiam colônias da mesma raça, para ali, emigradas anteriormente, como já dissemos, e cujo destino será em seguida relatado. Assim, com estes acontecimentos terríveis e dolorosos, extinguiu-se a 4ª raça e abriu-se campo às atividades daquela que a sucedeu, e sobre todas as demais,
foi a mais importante e decisiva para a incipiente civilização do mundo.